ser protegido pelo Senhor, ser alimentados, Senhor. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Com Jesus. Que Deus possa abençoar a todos. Amém? Nós vamos iniciar cantando o hino de número 167. Minha âncora é Jesus. Lá maior. Amém, Jesus. Meu barco vai navegando sobre as ondas deste mar. As ondas já se levantam, querendo tragar minha nau. Mas eu tenho uma âncora em que posso confiar. Essa âncora é Jesus, veio para me salvar. Meu barco vai navegando sobre as ondas deste mar. As ondas já se levantam, querendo tragar minha nau. Mas eu tenho uma âncora em que posso confiar. Essa âncora é Jesus, veio para me salvar. Graças a Deus. Vamos cantar o hino de número 315, Sião, cidade tão linda. Mi maior. Vamos todos adorar a Deus com o Senhor. Sião, cidade tão linda, nela almejamos morar, pois Cristo nos prometeu
uma grande multidão dos que lavaram suas vestes no sangue da expiação, renunciaram suas vidas para em Sião e morar, pois só as almas remidas por Cristo no céu tem poder de entrar. Sião, ó Sião, pátria querida de amor, és a mais bela e sublime mansão, em ti não há pranto e nem dor. Sião, ó Sião, nem sol nem luzeiro haverá, mas o Cordeiro bendito, a glória do Altíssimo te iluminará. Aleluia, graças a Deus. 282, de valor em valor. Vamos todos adorar a Deus. E após esse hino, o irmão Anderson irá louvar a Deus com seu hino. Pela fé que uma vez me foi dada, pra seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei meu proeza no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que o dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar essa vida, combati o combate do amor e coroa tem de justiça que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Aleluia. Graças a Deus. Nós vamos ouvir o irmão Anderson louvar a Deus com seu hino, enquanto adoremos a Deus com as nossas ofertas.
possas batalhar, os esforços são em vão, penso em desistir. Ouço uma voz dizer: filho, estou aqui, contigo estou, teu socorro sou. O Deus de Moisés que abriu o mar, livrou Daniel na cova dos leões. Hoje te chama, quer te ajudar. Quando todos sofrer, fazem lágrimas descer, e tristeza é que sinto no coração. Se meu barco está parado e sem forças pra seguir, ó meu Deus, de tua ajuda eu preciso. Ouço uma voz dizer: filho, estou aqui, contigo estou, teu socorro sou. O Deus de Moisés que abriu o mar, livrou Daniel na cova dos leões. Hoje te chama, quer te ajudar. Hoje te chama, quer te ajudar. Amém, Jesus. Hoje Ele te chama, quer te ajudar. Amém? Deus abençoe o irmão Anderson, né? Nós vamos cantar mais um hino de número 281. Pela fé eu vejo a glória de Jesus, meu Salvador. Vamos todos adorar a Deus com esse hino. Sol. Pela fé eu vejo a glória de Jesus, o Salvador. Pela fé eu creio agora que pra lá também eu vou. Juntamente com os anjos lá no céu eu entrarei, dando glória e aleluias ao meu Salvador e Rei. Pela fé eu espero o dia lá no céu chegar. Pela fé eu entrarei na mansão de Jeová. Pela fé tenho certeza que vou ganhar um lugar lá na glória de meu Pai, que Jesus foi preparar. Mas sem fé é impossível agradar ao meu Jesus, que morreu crucificado lá naquela rude cruz. Pela fé
Somente crer, tudo é possível, somente crer. Vamos receber o pregador dessa noite ao som desse hino. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Pai, por termos tão grande privilégio, honra, estar em Tua presença, ó Pai. Neste final de dia, onde nós nos reunimos em Tua presença, juntos com estes irmãos, para Te adorar, ó Pai. Expressar a gratidão do Senhor, que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. As nossas vidas expressam a Tua glória, ó Pai. O nosso falar expressa a Tua glória. O nosso agir tem expressado, ó Pai. Se não temos feito da maneira que Te agrada, ajuda-nos, ó Pai, então a sermos melhores cristãos, melhores filhos, amigos, para que possamos refletir aquilo que o Senhor deseja. É o desejo de nossos corações nesta tarde. Ajuda-nos enquanto o Senhor nos fala agora por meio da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite com Jesus, irmãos. Amém. Amém. É bom estarmos aqui para adorarmos ao Senhor. Nosso boa noite àqueles que nos acompanham pela nossa página na internet. Pastor Adalto era para ter chegado hoje às 13h40. Foi quinta-feira à tarde, para Caetité, na Bahia. Ontem foi casamento do irmão Edilson Júnior. Casou ontem à noite, ele foi na quinta e voltou hoje cedo, era para chegar. Saindo de Vitória da Conquista, o voo foi cancelado. Pegou um depois, que foi para Belo Horizonte, que foi para São Paulo, para 21h10 chegar aqui. E amanhã está firme e forte lá na escola dominical. Então era para estar conosco já agora à tarde, porém devido a esse transtorno, mas Deus sabe melhor, né? Você está aqui, você saiu de sua casa para adorar a Deus e cremos que seremos ajudados por Ele. E Ele pediu para continuarmos sobre o assunto sobre o Natal. Falamos na quarta, ontem o irmão Marcos, o evangelista irmão Marcos, falou também sobre isso. E amanhã à noite o pastor Edson também vai estar falando sobre esse assunto, Natal. Lembrando também de segunda-feira, 14 horas, é o culto ali com os casais, Tabernáculo da Fé, lá no Pedregal. Aquele trabalho maravilhoso que Deus tem ajudado os pais, mães, neste caminho árduo, não é? E ali aprendem com testemunho um do outro. Então, a partir de 14 horas, os irmãos casais vão estar ali reunidos com o pastor Adalto. E no final, tem aquela pizza, né? Aí do irmão Delci, né? Da irmã Cirlei. Está aqui. Vai ser bom, né? Enquanto a gente não casa, então a gente só aprecia de longe. Mas para os casados, a gente já aprecia de mais perto, né? Quem sabe a gente passa lá, para fazer pelo menos uns vídeos, umas fotos, e aproveita e pega um pedaço de uma pizza, né? Deus abençoe todos vocês. Vamos ficar em pé?
Vamos abrir nossas Bíblias em São Mateus, capítulo 2. São Mateus, capítulo 2. Há várias escrituras que retratam sobre o nascimento de Jesus, os verdadeiros significados sobre o Natal, o nascimento de Jesus, mas eu gostaria de permanecer com esta. São Mateus, capítulo 2, primeiro verso, vamos ler hoje até o 12. Tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda a Jerusalém com ele. Veja, toda a cidade perturbada por um líder. Uma casa é perturbada por um líder. Uma cidade, uma nação, um país. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Aqui ele está citando Miqueias. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Você ia adorar, né? Você queria era matar. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisado em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Podeis vos assentar, que o Senhor acrescente bênçãos à sua palavra. Nós vemos que este quadro, amados, um pouquinho aqui só de história para nós começarmos a mensagem de fato. O que acontece com Herodes acontece alguns anos depois, quando começou-se a comemorar o Natal. Em 24 de setembro de 2015, pela primeira vez na história, o Papa pronunciou um discurso na sessão conjunta do Congresso nos Estados Unidos. O tema geral do seu discurso foi a unidade do mundo e a coordenação de esforços em favor do bem comum da humanidade. Parece admirável, mas esta tem sido uma das mentiras do diabo desde o início. Há 1700 anos atrás, outro grande político convocou os líderes mundiais para falar sobre a unidade e a forma de unificar uma seita de pessoas perseguidas. Essas pessoas chamadas cristãos. Tiveram fortes desacordos sobre alguns princípios muito importantes. No começo do século IV, começou uma das perseguições mais cruéis da história contra os cristãos. No ano 303 depois de Cristo,
o imperador Diocleciano lançou sua última tentativa para exterminar o cristianismo da face da terra. Naquela época o cristianismo foi crescendo, por todo o Império Romano, em um ritmo exponencial. Os cristãos eram cidadãos exemplares, mas eles eram vistos como uma ameaça ao império por uma razão. Eles se recusaram a reconhecer a divindade dos imperadores e de chamar César de seu senhor. A vida dos cristãos durante essa época se resumia em perseguição por cima da terra e oração e adoração por baixo da terra. Durante 10 anos que se passaram, os cristãos se recusaram a negar a Cristo e reconhecer a César como Senhor. Foi um imperador romano chamado Constantino o Grande que subiu ao poder e deu fim à perseguição sangrenta dos cristãos. A maioria dos crentes sabe que Constantino foi quem deu o poder à Igreja Católica. Mas os historiadores geralmente mostram Constantino em outra perspectiva diferente. Ele tornou-se imperador de Roma quando ele derrotou 2 dos seus rivais durante uma guerra civil. Pouco antes de uma das batalhas decisivas, sonhou que uma cruz branca apareceu diante dele. Ele sentiu que era um presságio de que os cristãos orassem por ele. Veja, ele iria ganhar a batalha, pintou uma cruz nos escudos e assim venceu todas as adversidades para ganhar o poder do Império Romano. Como novo imperador, ele rapidamente parou a matança desenfreada e a tortura dos cristãos e deu-lhes a liberdade de adoração. Constantino é conhecido como o primeiro cristão, entre aspas, imperador romano. No entanto, seu cristianismo foi apenas por razões políticas. Sua maior aptidão era seu inegável, inigualável talento político. Ele viu que seu reino estava dividido entre diferentes seitas do cristianismo, bem como também os pagãos. Em um movimento para fortalecer seu reino, ele trouxe líderes religiosos no Concílio Ecumênico de Nicéia para resolver as diferenças religiosas. Alguns temas que foram tratados: a divindade de Cristo, a deidade, a condição eterna do Filho, as festas de celebração da Páscoa e outros dias festivos. Esta foi a primeira vez que o poder, o Estado, Roma, foi usado para convocar um grande número de líderes religiosos, bispos, para chegar em um acordo sobre assuntos doutrinais. O que é isto? Ecumenismo. O concílio uniu com o poder do Estado, Roma, com a igreja, para conceder a autoridade de cumprir as doutrinas católicas entre o povo comum. Assim vemos, o cavaleiro entregou sua espada para matar. E agora eu leio aqui um trecho que o Mombrano escreveu sobre Constantino na exposição das eras. Aqui é a Era de Pérgamo, para quem anota, quem gosta de anotar, Era de Pérgamo 117. Porém, este livramento da perseguição e morte não era tão magnânimo como a princípio parecera. Constantino era agora o patrão. Como patrão, seu interesse agora era mais do que um simples observador, porque ele decidiu que a igreja necessitava de sua ajuda em seus negócios. Ele os vira discordando sobre vários assuntos, um dos quais envolvia Ários, bispo de Alexandria, que ensinava a seus fiéis que Jesus não era verdadeiramente Deus, mas um ser menor, tendo sido criado por Deus. A igreja ocidental sustentava o ponto de vista contrário, sendo que Jesus era a verdadeira essência de Deus. Não é peculiar que, embora começasse com Constantino, não morreu ainda, mas se encontra vivo hoje no Concílio Mundial de Igrejas. A semente da serpente 159. Veja, ele tinha uma maldição sobre ele. De cão veio Cusi, que veio Nimrod, o qual construiu a Babilônia.
Da Babilônia veio a Igreja Católica. Isto chegou a Acabe, que Acabe chegou a Judas Iscariotes. E neste último dia está aqui o espírito do anticristo e o espírito de Cristo. Isso inicia lá, com Nimrod edificando Babilônia. E todos os seus princípios de festas, costumes, foi aprimorado em Babilônia. Na nova enciclopédia do conhecimento religioso, é uma enciclopédia britânica de Scaff Hersgorn, ele diz assim: esse aparente e inocente adorno teve origem durante os cultos de Baal, adornos nos dias de Natal. Já vimos que a árvore era elemento fundamental ao culto pagão. Árvore de Natal. E como oferta, ofereciam-se sacrifícios humanos de crianças, meninas. Essas, após serem mortas, tinham suas pequenas cabeças, bolinhas, decepadas e penduradas na árvore. Os lacinhos que acompanham as bolinhas personificam ainda mais a cabeça de uma menininha. Devido à decapitação, elas se ensanguentavam e tornavam-se completamente avermelhadas. Quanto maior fosse o número de cabeças penduradas, maior e mais importante era o sacrifício. A mensagem: os dons de Deus sempre encontram seus lugares, no parágrafo 18. Porém, quando a igreja, o cristianismo, casou-se com o romanismo, foi no concílio de Nicéia, 325 anos depois de Cristo. Quando eles aceitaram, a nação romana aceitou o cristianismo e fez o que eles chamaram de a religião universal. Era o cristianismo. Eles fizeram a religião universal e eles cultuavam ídolos. E eles tinham um Deus Sol. Você diz, tudo dentro desta mensagem, os dons de Deus. Bem, o restante deles é tudo Papai Noel e prosseguem como eles o fazem. Por que nós realmente temos de fazer por isso? Então nós temos de fazer da mesma forma? Não, Senhor. Isso não é para nós uma celebração pagã. Esta é uma hora sagrada. Porque se não tivesse tido nenhum Natal, não teria havido nenhuma ressurreição. Se não tivesse tido nenhum Natal, não haveria nenhum amor, não teria nenhuma paz, não teria havido nenhuma vida futura para os crentes, se não tivesse nenhum Natal. E agora você me diz, bem, se o resto do mundo, eles apenas... Bem, vejam, o relâmpago bifurcado nos céus escuros mostra que pode existir luz em tempo de escuridão. Estas luzes esta noite provam isto, que pode haver luz na hora da escuridão. E quando é que a luz brilha melhor? Na escuridão. Você liga essas luzes durante o dia, o sol está alumiando aí dentro, você dificilmente notará que elas estão ligadas, mas apenas uma pequena que ligarmos brilhará realmente claro em tempo de escuridão. E agora mesmo há uma escuridão, quando cada cristão deveria dar um testemunho da esperança que há em si, de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e não de algum Papai Noel que nasceu além no passado. Você sabe, alguma espécie de árvore que acende e apaga através da floresta uma noite. Alguma história de ficção, daquelas histórias sem fundo. Contudo, nós acreditamos solidamente na palavra prometida de Deus da vinda do Messias. E ele nasceu num dia, bem perto de 2000 anos passados, nós cremos. Veja, parágrafo 44. Existe somente um presente que você pode dar, e isto é, você mesmo. Dê a si mesmo a Deus,
porque Deus já deu a você o seu presente. Agora há somente uma coisa com a qual pode retribuir a Deus: é você mesmo para Ele. Eu vou repetir esse parágrafo que eu citei quarta-feira. Eu quero interromper meu pensamento e dizer isto: a maior coisa que alguma vez já foi embrulhada em carne humana foi embrulhada nele. O próprio Deus embrulhou-se num presente de Natal e o enviou para o mundo. O próprio Deus embrulhou-se num presente de Natal e o enviou para o mundo. Por que o recusaram? Porque não puderam vê-lo? Porque eles o desprezaram? Porque eles não quiseram? Pela mesma razão que eles não querem hoje à noite, porque ele não foi entregue a eles da maneira que estavam acostumados a ter seus presentes entregues. Veja, que coisa estranha é ver aqueles homens magos, homens sábios, vindos do Oriente, que era da Babilônia, a qual estava na Índia. Eles nunca vieram em toda e qualquer noite, e começaram uma noite e chegaram ali. Na próxima eles levantaram cerca de 2 anos para chegarem ali. Eles nunca chegaram a um nenenzinho em uma manjedoura, como pinta a Igreja Católica. 2 anos de um percurso. Eles foram ao encontro de uma jovem criança, um pequeno menino. Herodes matou as crianças de 2 anos para baixo. Vejam, para estar certo de não haver nenhum nenenzinho deitado em um berço. Então ele matou todas as crianças. Porém ele matou os menininhos para ter a certeza de alvejá-lo em alguma parte. Ele marcou um tempo, sabendo que não queria matar todas elas, pois elas eram mais como escravos para ele. Ele queria estar certo de acertá-lo, então ele disse: a criança estará mais ou menos com 2 anos de idade, assim todos de 2 anos para baixo, matem. Então aconteceu o que o profeta havia dito: em Ramá se ouviu um barulho de choro sentido e de lamentação. Era Raquel chorando por causa de seus filhos. Eles não estavam. Agora, como eram ajustados estes presentes para a jornada de Cristo sobre a terra? Uma criança nasceu aqui na terra, e esses presentes que os magos trouxeram-lhe, encaixaram exatamente com a sua comissão de Deus e com a sua jornada sobre a terra. A primeira coisa, Deus, este era Deus, Jesus era Deus em forma de homem. E aquilo era difícil para as pessoas engolirem, até mesmo hoje que ele era Deus. Veja, ele nada era menos do que Deus. Ele era Deus manifestado em carne. Ele era o Deus criador em sua própria criação. Ele era o Criador na sua criação, pela sua criação, para a sua criação. Tudo se resume em Deus, a coisa toda, você não vê? Uma plenitude de Deus. Ele era criador, tanto quanto ele era Deus, ele era um ser sobre a terra, um ser do tempo. O que significa? Ele teria tido um começo. Por esta razão ele mesmo criou um corpo para viver nele. Porque Jesus não era apenas o Filho de Deus. Como filho ele teria um início, sendo apenas um filho. Ele também teria de ter um fim. Mas ele era o próprio Deus em carne humana. Compreendem isso, irmãos? Deus, ele mesmo criou um corpo para si, que por essa criação, ele deve salvar a criação perdida que ele criou. Veja, toda a criação estava pervertida. Nós fomos através dela nos 7 selos. Vejam, toda a criação estava perdida. Tudo tinha ido, tudo pertencia a Satanás. Ele se achou herdeiro disso e ainda o é. Ele certamente o é. E essa é a razão pela qual estamos lutando e temos todas estas dificuldades. Ele controla cada reino. Satanás controla cada governo, cada rei,
Cada reinado é controlado por Satanás. O mundo inteiro é controlado e governado por Satanás. Esta é a razão pela qual temos os problemas que temos. Qualquer estudante da Bíblia ou qualquer coisa pode dizer-lhe que Satanás, bem, a Bíblia mesmo diz que ele controla o mundo, mas Cristo veio para ser herdeiro dele, pois agora ele é o nosso Redentor. E esta é a razão pela qual Deus nada faz fora do homem. Ele sempre opera através de um homem, porque ele teve que usar um homem. Um homem é o que ele teve que usar para distribuir seus atributos de Salvador. Ele teve que fazer a sua imagem, fazer alguma coisa igual a ele, e o colocou como agente moral livre e o deixou agir da maneira que ele quisesse. Ele podia ter esta escolha. A obra completa de redenção veio por um homem, e a morte veio pelo primeiro homem. A vida veio pelo segundo Adão. Ali está você. Ele nada fez porque ele teve que usar um homem para isto. Então ele usa um homem para redimir de volta. Quando você imagina, o que estamos fazendo aqui? De onde viemos? Ou o que estamos sendo aqui? Nós não fomos colocados aqui por acaso. Nós fomos postos aqui para um propósito e devemos corresponder àquele propósito. Porém, ainda nos encontramos em bases anteriores desse agente moral livre. Deus opera através de seres humanos para redimir seres humanos. Ele pode tomar você para operar através de você para redimir a humanidade, se você dedicar completamente tudo o que você é. Veja isso, irmão André. Eu estou citando 81. Deus opera através de seres humanos para redimir seres humanos. Pensa nisto? Deus opera através de seres humanos para redimir seres humanos. Então ele também era humano. Ele pode tomar você para operar através de você para redimir a humanidade. Se você se dedicar completamente a tudo que você é. Se você está tão agradecido pelo Natal, não é para dizer, eu dou aos Jones um presente, e eles me dão outro de volta, e eu verei o que receberei amanhã. Por que você não abre o seu coração e vê o que tem ali? Descubra o que tem ali e aceite. Se o achares vazio com apenas credos imaginativos e cuidados do mundo, por que não pedir a Cristo para enchê-lo esta noite? Esta noite, assim você pode ter o real significado do Natal. Qual é? Cristo em você. Qual o verdadeiro significado do Natal? Ombrana responde 88, os dons de Deus. É Cristo em você. Deus habitando no coração humano. Este é o verdadeiro significado do Natal. Não um homem rechonchudo, barbudo, vindo em um trenó e descendo uma sacolinha com presentes. Uma história vai sendo contada, vai sendo contada, vai sendo contada, e aquilo passa a ser verdade. Mas vejam vocês, Deus habitando no coração humano, esse é o verdadeiro significado. Hoje nós nos tornamos muito negativos, é o diabo nos pegando através daquilo. Há bengalas de doces coloridos e uma rena e um homem barbudo e voos nos ares com uma aeronave e visita o mundo inteiro e cada casa com um pequeno saco de presentes em suas costas e visita cada criança. Isso é apenas uma mentira.
É simplesmente exatamente uma mentira, mas por quê? O diabo fez aquilo, então de modo a torcer a mente das pessoas. Veja, Herodes agora vai se tornar um crente. Traga o menino aqui, que eu quero adorá-lo. Constantino se tornou cristão, quem sabe até se batizou. Vou fazer parte da sua igreja. Não engana eleito. Domingo passado, o irmão chega na igreja, alguns dias que ele não ia à igreja, a irmã Lia, vocês conhecem a irmã Lia, e ele vai entrando no portão, a irmã Lia olha para ele: você voltou, né? Você não me engana não, irmãozinho. Você acha que você me engana? Não me engana não. Alguns pensam que é uma louca, que tem algum problema, mas será que tem? O irmão ficou constrangido, branco, vermelho, amarelo, que ela fala mesmo, né? Veja, para torcer a mente das pessoas, o mundo comercial tomou conta disto. Eles faturam suficiente durante o período do Natal, tanto que podem descansar quase todo o resto do ano. Eu falei com um comerciante outro dia, ele disse: você me dê essas 2 semanas, e se eu não tivesse que continuar com minha vida aqui, disse, eu poderia esperar até o próximo Natal, eu poderia ir pescar, o que quiser fazer até o próximo Natal. Ele disse: eu mantenho os rapazes indo, disse, apenas permaneço aqui com eles, que são suficientes para manter o meu negócio aberto. E isso mantém meus pagamentos e coisas. Eu não faço mais nada até o próximo Natal chegar. Vejam vocês, isso se tornou um grande negócio comercial, quando deveria ser um culto, uma adoração. Deus assim ungiu a Jesus com a plenitude dele mesmo. Ele era o presente de Deus para o mundo. Aquele que os magos haviam claramente identificado, aquele a quem haviam oferecido seus presentes a ele, mostraram que em seus corações eles sabiam quem ele era e o que ele ia fazer por eles. Então a primeira coisa que eles o fizeram, eles se abaixaram perfeitamente em ordem e o adoraram. Antes que eles pudessem até mesmo entender, eles se abaixaram e o adoraram, e então apresentaram os seus presentes. Essa é a maneira de ter o Natal real, adorá-lo. E então apresentar seu presente, apresentando seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Qual é o seu presente de Natal para Deus? Mombrando está explicando aqui no 91, seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Que nessa época são vários presentes que são distribuídos. Qual foi o maior presente? O próprio Deus embrulhou-se num presente de Natal e o enviou para o mundo. Mas você sabe que depois que os magos fizeram aquilo, o pai e a mãe de Cristo, o pai adotivo, é claro, e também mãe, porque Deus foi ambos, pai e mãe. Pensa nisso? Deus foi ambos, pai e mãe. Eu estou citando 92. Mas nós vimos que eles aceitaram esses presentes desses magos. Nenhuma dúvida, eles foram chamados magos. Eles eram sábios. Eles foram realmente, tinham sabedoria. Se um homem pudesse realmente ser tão sábio, é preciso ser um sábio para vir para Cristo. Um homem que se afasta dele é um homem sem sabedoria, mas precisa ser inteligente para vir a Cristo. Inteligente é quem aceita a Jesus Cristo como seu Salvador. O Brana disse: se você não tem aceitado a Jesus, você está fora de sua mente. Mensagem de amor divino. Você não está, ele cita a expressão, você não está em sã consciência. Até que aceite a Jesus Cristo. Agora notem,
depois que os magos identificaram-no, o que ele seria, nós achamos nas Escrituras que aquilo era exatamente o que ele era: divindade em serviço para a morte. Para quê? Divindade em serviço a Deus para morrer. Jesus era a divindade para a morte, para redimir o mundo. Mas o que o mundo fez para ele? Eles o refutaram, eles o rejeitaram. Por quê? Alguns deles, uma grande parte deles fez aquilo por causa disto, porque ele morreu. Eles disseram: ele não podia ser a divindade e morrer. O homem, o corpo não era a divindade, mas a divindade estava no corpo. Esse corpo tinha de perecer. Tinha de haver um Natal, nascimento. Tinha de haver uma morte, para que houvesse uma ressurreição. Pensariam que aquele corpo perduraria por todo o tempo. Mas a coisa não estava no corpo de Jesus. E o mesmo se reflete em você, irmão e irmã. Quando o irmão Branham diz, na mensagem A Deidade de Cristo, que a deidade está na terra, é isso mesmo. Mas não quer dizer de humano, de carne, desses 16 elementos. Ele estava falando de algo dentro do novo homem, da nova mulher. Esta é a divindade na terra. Não é a mente que se alimenta da palavra, é a alma que se alimenta da palavra. Ela é o produto redimível, não o corpo. Como recentemente, estando num sepultamento e um pastor querendo colocar isso, que o corpo era redimível. E aqui o Romano está explicando. A divindade, mas a divindade não era a divindade, mas a divindade estava no corpo. Este corpo tinha que perecer. O mesmo Cristo que está em você é a única coisa que pode levantá-lo. Aquilo é a divindade, Deus em você. Quem falou para o sol parar? Josué. A sua mente acreditava naquilo? Aquilo foi algo intelectual? Que ele olha para o sol e manda o sol parar? Ou é aquela força dentro dele, chamada fé, que podia olhar para aquilo e fazer com que aquilo parasse? Observem, Deus guiou os magos com seus presentes por praticamente 2 anos. Eles seguiram aquela estrela. E aquilo mostra que não poderia ser uma das coisas naturais que aconteceram. Obrigado, irmão Anderson. Porque se as estrelas, cruzando suas órbitas, teriam cruzado, teria mostrado que havia uma coisa diferente. A não ser que os magos a vissem muito tempo antes disso ter acontecido e sabido que eles tinham que cruzar aquele caminho. Vejam, no caminho eles iam indo e eles cruzaram exatamente em Belém naquela hora. Começaram ali anteriormente sabendo que esses corpos celestiais estavam movendo-se naquela direção. Belém significa a casa do pão de Deus. Todo cristão nasceu em Belém, você sabia disso? Todo cristão nasceu. Belém significa a casa do pão de Deus. Quando você olha para a história, você vê que foi de lá que veio Raabe, Salomão, Josué, Davi. A origem é Belém. Agora, Deus guiou os magos porque eles tiveram os presentes apropriados. Eles sabiam o que eles estavam levando, por revelação. E qual é o presente que eu estou apresentando neste Natal para Jesus? É apropriado? O meu corpo, o meu pensamento, a minha mente, eu posso apresentar este presente ao Senhor neste Natal? É um presente apropriado?
Senhor, eu apresento os meus sentidos, os meus desejos, as minhas razões, os meus sentimentos. Esse é o meu presente. Será que ele pode aceitar esse presente? Os presentes que eles levaram eram apropriados. Veja, Deus guiou esses magos porque eles tinham os presentes identificados para identificar seu filho. Mombrano faz uma pergunta: vocês entendem? Homens sábios hoje, sábios no nome do Senhor, não com algum fictício, não com algo fictício, mas com o dom de Deus, mas com o dom que Deus prometeu para esses dias, e Deus guiará você para identificar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Deus guiou aqueles presentes, porque eles eram os presentes que o identificariam. Homens sábios. Todas as coisas do mundo, para a palavra viva de Deus, Deus irá identificar seu filho pela sua palavra, porque aquilo é o que ele é. Veja, e o mesmo verbo hoje, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E os magos seguiram aquilo, porque aquilo era o que Deus preparou para identificar a si mesmo por aquilo. Um presente. Um real presente identificado de Deus. Deus trouxe isso para a terra. Uma coisa assim, para se identificar por ela. E então hoje, nós somos este presente. E como que nós hoje nos identificamos, ou somos identificados? Ele conta uma história que a partir do 107. Eu li uma história. Veio à minha mente há muito tempo. Veja, creio que foi em Nova York, era a véspera de Natal. E havia uma família pobre e humilde. O papai, ele tinha tuberculose. E sua esposa também tinha tuberculose. Eles tinham sido desprivilegiados. Ele era uma espécie, ele estava fraquinho, e assim ninguém o contrataria. Ele não tinha nenhuma formação, as pessoas não o queriam. Ele era um rejeitado, tornou-se um ambulante apenas. Vocês sabem o que um ambulante é? Apenas vai por aí, pega alguma coisa e mascateia e pega o que pode. Que pequena realeza eles faziam sobre aquilo. Eles tentaram viver por ela, apenas um mascate, alguma coisa sobre a rua, e iam e compravam alguns alfinetes e agulhas, e dedais, o que podiam, e levavam, e talvez compravam por 1 centavo o pacote, os vendiam por 1 níquel, e faziam 4 centavos em um pacote, e talvez no decorrer do dia vocês dizem, isso é apenas uma grande comissão, mas simplesmente pense, era tudo que ele vendia um dia. Talvez ele fizesse 20, 30 centavos por dia, e ele tinha uma família, e a pequena esposa, estando muito fraca, ela morreu. Estava chegando o Natal, e a pequena garota, ela tinha crescido com má nutrição. Não tendo alimentação correta e coisas, ela também pegou tuberculose. E ela era uma pequena pessoa, com cerca de 8 anos, 9 anos, 10. E ela jamais teve uma boneca de Natal. E aquilo é o que ela queria como presente. Uma boneca. E o pai, incapaz de dar a ela a atenção médica e assim por diante, ele viu que a pequena garota estava se acabando rapidamente. E ele fez o que pôde, o máximo, para conseguir dinheiro suficiente que pudesse juntar para comprar-lhe uma boneca por ocasião do Natal. Se ele pudesse conseguir realmente dinheiro suficiente para comprar-lhe uma pequena boneca, e assim chegava a época do Natal, o mau tempo tomou lugar, a pequena garota desenvolveu uma espécie de pneumonia. E ó que coisa, somente algumas semanas antes do Natal, e o pai, é claro, com o coração partido, foi até sua pequena caneca de lata, pegou o dinheiro e ele pensou em sua pequena garota. Ela queria uma boneca, como as pequenas garotas veem. É uma pequena mãe chegando. Vocês já observaram como uma menininha se dirige para uma boneca? Aquela é a sua natureza. Ela está lá, ela é uma mãe que está se revelando. Ela será uma mãe algum dia.
se ela viver e tudo. Vocês sabem, sua natureza, essa é a razão que pequenas meninas gostam de pequenas bonecas. Ela quer tomar conta dela, pois a despeito de tudo, ela é um pequeno potencial, uma pequena mãe. Então ela queria uma pequena boneca e ela nunca tinha tido uma. E o papai tinha economizado tudo que pôde para comprar-lhe uma pequena boneca. E aquele pai teve uma queda de memória. Sua esposa tinha sido levada. Sua pequena menina, e em sua mente tomou lugar uma espécie de... Ainda ele ia para a cama toda noite, falava com esta menininha, apesar dela estar enterrada. Mas ele pensava que ele estava falando com ela. Agora, querida, não vai demorar e o papai vai comprar esta bonequinha para o Natal. O papai prometeu-lhe a bonequinha e eu vou consegui-la. Finalmente chegou o Natal e, é claro, vocês sabem como ele é. Os ricos tiveram suas grandes festas, velas acesas e as grandes missas solenes nas igrejas e falando sobre Jesus e assim por diante. E passando por todas as espécies de rotinas e missas e cantando hinos de Natal e tudo mais. Poucos sabiam eles o que acontecia atrás da viela, atrás de tudo isso. Quando você olha para a Bíblia e não vê nenhum registro de Natal na Bíblia. Nada. E Satanás cauteriza a mente das pessoas e elas engolem com tudo. Esta pequena pessoa ali atrás, e ele saiu fora de si mesmo. Ele queria que aquela menininha tivesse aquela boneca de tal forma, pois ela tinha pedido tanto aquela pequena boneca. Assim ele saiu e comprou-lhe uma pequena boneca de pano. Uma pequena coisa, provavelmente cerca de 30 centavos. Uma coisinha suja. Ele tinha comprado lá embaixo na calçada e ele realmente era uma noite muito fria. A nevasca, vento soprando e a neve caindo forte ali em Nova York, exatamente na costa, e as ruas enchendo, e as pessoas em seus grandes, eu creio, carros, limusines, festa de bebedeira, bebendo francamente a celebração do nascimento de Cristo. E o que isso tem a ver? Bebendo, em suas orgias, comemorando o nascimento de Cristo. Que lógica tem nisso? Prestando uma adoração. Estou adorando. Quando chega meia-noite, fazem então uma oração. Como se Deus aceitasse aquela oração em suas narinas. Depois de passarem toda a noite e vão varar a madrugada, bebendo e bebendo, à meia-noite faz-se uma oração. E Satanás entra no meio da igreja. Aquela mesa farta. E quando dá-se a meia-noite, no dia 25 de dezembro, que nada tem a ver com a data do nascimento dele, porque um cordeiro na Judéia não nasceria em dezembro. Mombrana diz na mensagem, a deidade de Jesus Cristo que foi por volta de 1º de abril. E cristãos engolem isto. Porque se não nos atentarmos, amados, o cavalo bailo começa a cavalgar no meio da igreja. A mistura de cores, e vamos engolindo tudo. E quando Deus usa o pastor de uma forma veemente, assustamos. Achamos que é demais. Ou não é assim? Não, porque o culto demorou demais, irmão. Assustamos. Mas por outro lado estamos engolindo anzol com vara e tudo. Até concordamos. Não é isto? Qual é? Pense sobre isto. Qual é o presente que você vai entregar a Ele na noite de Natal? Qual é o presente de domingo para segunda-feira que eu vou apresentar a Ele? Vai ser uma mesa farta com uma leitoa?
Esse é o presente que eu quero apresentar nesse Natal. Jesus está aqui, a minha mesa farta. O altar de Caim era desse jeito. Era o melhor que ele tinha. Aquele foi o Natal para Caim. Os melhores frutos, as melhores verduras está aqui. Não era aquilo que Deus queria, Caim. Mas Abel tinha revelação. Oferece um cordeiro, um tipo que viria 2000 anos à frente, falando de Cristo, pagando pelos nossos pecados. E hoje nós nos oferecemos a Ele. E querendo que Deus aceite esta adoração. Veja. E assim nós encontramos agora que este pequeno homem, ele vagava sozinho, ele sabia em seu coração que sua menina tinha sido, mas ele foi e comprou a boneca de todos os modos, e ele pensou, eu simplesmente começarei a andar, e a encontrarei em alguma parte, e ela estará ao longo da rua, e eu acharei. Ele começou a andar. Ele não podia enganar a si mesmo, ela não estava ali no pequeno barracão, e na pequena e suja cama de trapos. O embrulho que Jesus veio para esta terra, a história nos conta, era aquele pano que vinha na canga daquele jumento. Não foi uma bela fralda, uma bela manta. Não! O Criador desce à terra, e o pano que ele é enrolado, um pano que vinha na canga de um jumentinho. Sujo, da estrada longa, do suor daquele animal. Este foi o embrulho que ele teve quando nasceu. Você tem seu filho, irmã, e você o embrulha na melhor manta que você tem, na mais linda que pode ter. Jesus veio sobre o pano que estava enrolado em um jumento. E você o quer adorar com uma mesa farta de alimentos. Eles não aceitaram aquele presente porque o embrulho não agradava a sua religião. Porque ele não nasceu no centro de Jerusalém. Porque ele não nasceu na casa mais bonita. Mas ele foi nascer em uma manjedoura, enrolado em um pano de uma canga de um jumento. Vocês mães sabem o que é isso? Todo cuidado, não tinha ali uma bela parteira, um plano de saúde muito bom. O SUS hoje seria um grande privilégio para ele. No meio de um mato, frio, gelado, aquela menina nova, Mombrana diz, por volta de 16 a 18 anos, recebe Gabriel em sua casa. Que responsabilidade! Não entendia o que era aquilo. José não ousou infamá-la, porque disse que está gerado nela a obra do Espírito Santo. Acontece o alistamento, provocado por Deus, para que eles saíssem de lá e voltassem à sua terra natal. Uma mulher grávida, com 9 meses, andando por uma longa caminhada em cima de um jumento. Pensa nisso, irmãs, vocês que têm seus filhos. 9 meses de uma gestação, em cima de um jumento. O Natal de Deus para o mundo. Uma jovem caminhando em cima de um jumento, para que alguns pastores de gado ali fossem os parteiros, fossem os enfermeiros. Os presentes vêm 2 anos depois. Qual foi o presente que eles tiveram? Talvez um pedaço de couro de boi para enrolar, para ver se ficava mais quente. Para ajudar aquela jovem, 18 anos, com uma missão de trazer o Filho de Deus à terra. E na hora de querer que o seu filho, que sai de si mesma,
não fosse morto, ela disse: não vá, não me chame de mãe, não me chame de filho, você não é minha mãe. Que crueldade para uma jovem. Mas veja, finalmente um policial por acaso o viu, e o policial tinha tomado alguns goles, e ele correu até a viela e apanhou o velho homem, o virou e disse: o que você está fazendo aqui? Ele disse: estou levando esta bonequinha, senhor, para minha pequenininha, para minha menina. Ele disse: onde você mora? E ele disse onde morava. Ele disse: bem, você está indo para longe daquele lugar, você está bêbado, volte ao seu outro caminho. Disse: senhor, eu não estou bêbado, eu prometi à minha menininha que eu lhe daria um presente de Natal. E disse: um presente apropriado para uma menininha é uma bonequinha. E ele disse: deixe-me ver. Então ele mostrou-lhe uma coisinha suja, uma boneca de pano. E ele a estava segurando, próximo ao seu peito, segurando a bonequinha, enquanto então o policial, meio bêbado, ele mesmo mostrou-lhe o começo da descida. O velho homem desceu a rua e caía a neve rapidamente. As festas da meia-noite explodiram na manhã seguinte, a neve parou, o sol raiou, e assim todas as pessoas de suas festas encantadoras estavam com sacos de gelo sobre suas cabeças, pois haviam bebido demais, celebrado muito o nascimento de Cristo, e muitos deles ficaram roucos de excederem tudo o que aconteceu. Mas caminho abaixo na viela, eles encontraram um velho homem. Quando o viraram, ele tinha a pequena boneca próxima ao seu coração. Eu suponho que ele tenha levado o seu presente para ela. Ele a encontrou numa terra não aqui. Ele levou o presente, era um presente apropriado. Ainda que isto tenha lhe custado a sua morte, não havia outra maneira no mundo pela qual ele pudesse dar-lhe o presente. Ela estava morta, mas a única maneira pela qual ele podia fazê-lo seria daquela forma. A pequena boneca não significava muito, eu acho. A pequena boneca de cara suja, mas o que ele fez? Ele cumpriu a promessa que tinha feito. Não importava o que as pessoas pensavam sobre suas mãos sujas, sobre uma pequena e suja boneca, mas ele cumpriu sua promessa para a sua pequena garota. Entregou para ela o que ele tinha prometido. Quando os favores acabam, a ingratidão começa. Quando os favores acabam, a ingratidão começa. Quando as bênçãos de Deus acabam, a ingratidão começa. Só será um novo ano se houver uma mudança interior para que haja a mudança exterior. O ano só vai ser diferente se você estiver diferente. Fazemos muitos propósitos no dia 31, na noite de Natal, mas nada muda, porque a mudança não houve de dentro para fora. Pensa nisto. O próprio Deus embrulhou-se num presente de Natal e o enviou para o mundo. Por que o recusaram? Por que não puderam vê-lo? Por que eles o desprezaram? Por que eles não o quiseram? Pela mesma razão que eles não o querem hoje à noite. Você é o presente de Natal para esta humanidade. O presente de Natal de Deus para esta humanidade é você. Sabia disso? Não foi apenas Jesus? Ele era o presente. Você é um presente. Sabia você disso? Sabia? Jesus era o presente e você é um presente. E tem servido para que este presente? Para ajudar alguém? Para mostrar para as pessoas que este 25 de dezembro era o dia do Deus Sol? E Constantino enrolou a igreja?
e começou a comemorar o dia 25 de dezembro, no dia do Deus dele, falou: nós vamos colocar o nome do Deus de vocês e fica na data do nosso aqui. Que eu já sou cristão também. Que Deus amplie isso em vossos corações. Vai, irmão Moisés. Um abraço fraternal a todos vocês que nos acompanham pela nossa página na internet. Irmão Maiki e família em Brasília, Distrito Federal. Irmão Anésio em Gama, Distrito Federal. Irmãos lá na igreja no Pedregal, Goiás. Irmão Arlo e irmã Daniela em Novo Gama, Goiás. Irmão Francisco e irmã Luzinete em Bilac, São Paulo. Irmã Tassiana Moreira em Uberaba, Minas Gerais. Irmão João Leite em Jardingá, Goiás. Irmão Jorge Cunde e irmã Diva em Fazenda Boa Esperança, Goiás. Irmã Milza e família em Teófilo Otoni, Goiás. Não, irmã, Minas Gerais. Irmã Milza e família em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Irmão Walter em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Irmão Pacheco e família em Recife, Pernambuco. Irmã Irene e filhos em Jardingá, Goiás. Irmão Edson Soares em Jardingá, Goiás. Irmão Luiz Siqueira e família em Jardingá, Goiás. Irmã Clares e irmão Timóteo em Jaú, São Paulo. Irmão Geraldo e família. E também o pastor Edson em Gama, Distrito Federal. Amanhã tem mais, hein, pastor Edson? Irmã Arlinda Neri em Valparaíso, Goiás. Irmã Neuci, irmã Rebeca em São Carlos, São Paulo. Irmã Roseta Graziani em Palermo, Itália. Irmão Jonas e irmã Rosa em Uberlândia, Minas Gerais. Irmão Edson Cunde, família em Minaçu, Goiás. Irmã Joelma Cunde, irmã Ana Maria Cunde em Minaçu, Goiás. Irmão Valdomiro em São Paulo. Irmã Cláudia, irmã Esther, irmã Rebeca, irmã Sharon em Valparaíso, Goiás. Irmão Regimilton e família em Valparaíso, Goiás. Irmã Ivone em Novo Gama, Goiás. Irmão Edilberto e Ana Célia em Araçatuba, São Paulo. Irmão Valdomiro Modesto, em São José dos Campos, São Paulo. Irmã Augustinha, em Brasília, Distrito Federal. Irmã Edneia Batista, em Gama, Distrito Federal. Irmã Ana Barros, em Teresina, Piauí. Irmão Guilherme, irmão Isaías. Irmã Helena, em Céu Azul, Goiás. Aí está o irmão Isaías, esposo da irmã Helena. Abraço, irmão Isaías. Aqui num total de 63 conexões. Amanhã temos mais lá no Tabernáculo da Fé, irmão. Se Deus quiser, amanhã já com a presença ali do pastor Adalto. Escola Bíblica Dominical. Imperdível. Essas escolas dominicais têm sido marcantes em nossas vidas. Se você não pode ir, então acesse a nossa página e participe destas bênçãos. Transforme o seu lar, o lugar onde você está ali assistindo, em um santuário, e seja abençoado. Amém? Vamos ficar em pé? Diácono irmão Magno, vamos aqui orar para nós encerrarmos este culto. Terça-feira, próxima terça-feira, culto normal aqui, a partir das 19h30, né? E no sábado, também às 18 horas. Programa Fé para Vencer diariamente, das 12 às 13 horas, e aos sábados, das 7 às 8 da manhã. Pela nossa página, nesse mesmo horário, diariamente, das 12 às 13 horas. Creio que é isso. E vamos ver se, esse próximo ano, a gente marca mais culto para cá, né, irmão Magno? Culto evangelístico. Para esse lado de cá, a gente tem feito bastante para o lado de lá, né? Vamos ver se a gente faz mais para cá. Se vocês estiverem dispostos, é mais fácil aqui para nós vocês falarem com o irmão Egilson, né? Com o diácono irmão Egilson. Você deseja ter um culto em sua casa, de algum vizinho, chamar aí convidados para pessoas que não conhecem, então você dá o seu lar e chama seus amigos, né? Parentes que não conhecem o Evangelho, e a gente vem com todo carinho, com todo amor. Amém? Amém. Vamos orar com o diácono irmão Magno. Pai Celestial, nossas almas se alegram, Senhor, de ouvir essas verdades, Pai. Ó Deus, te agradecemos tanto por esse profeta, Senhor, que veio, Senhor, tirar nós do engano, Senhor. Por mais, ó Deus, que nós sabemos que o mundo comemora essa data de forma errada, nós sabemos o verdadeiro significado do Natal.
é esse Cristo, Senhor, nascendo, crescendo, Senhor, dentro de nós. Ó Deus, nos tornando pessoas melhores, Pai. Ó Deus, se o mundo, Senhor, enquanto estava ouvindo isso aqui, se o mundo pudesse ouvir essas coisas, Senhor, a gente entristece porque as pessoas entram forte nesse espírito de forma errada. E nós sabemos o verdadeiro significado deste Natal, Pai. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a ensinar nossas filhas, nossas famílias, que quem morreu no Calvário foi Cristo e não foi nenhum Papai Noel, Pai amado. Foi Ele que nos deu o grande presente da salvação, Senhor. Ó Jesus, muito obrigado, Pai. O Senhor abriu o nosso entendimento, que nós estávamos lá também enganados, mas pela Tua misericórdia recebemos essas verdades, e quando ouvimos isso, nossos corações se ardem de gozo e de alegria, Senhor. Obrigado, Senhor. Continue abençoando o irmão Tiago, Senhor, protegendo esse dom que o Senhor deu a ele para nos ajudar. Ó Deus, é esses presentes que faz nós crescer. O Senhor deu esses homens de Deus para nos mostrar as verdades, Senhor, e ser liberto dos enganos de Satanás. Nós sabemos que esse Papai Noel, Senhor, é para tirar o verdadeiro sentido do Natal, que é Cristo dentro de nós, Senhor. Ele sim faz morada em nós e nos muda, Pai bendito. Ó Deus, deixa isso ser vivificado nos nossos corações, Pai. No nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que possamos comemorar cada dia esse Natal. Cristo dentro de nós, mudando, transformando, Senhor. Ó Deus, humildemente, com perdão dos nossos pecados, nós te agradecemos por tantas bênçãos, por tantas maravilhas que ouvimos nesta noite. Amém, Senhor, amém. Graças a Deus. Estejamos todos então amanhã, 8 horas ali no tabernáculo. Você despeça do seu irmão, dizendo: Deus continue te abençoando. E até amanhã. O Arthur vai ficar cantando. Então canta, rapaz bonito. Teus filhos darás, nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor.
ó que doce esperança, desfrutarei do teu reino.